Obnubilar. Mas essa palavra existe? Anemone. Existe. A Obnubilar. Melise existe. Tornar-se Eu nunca cheguei a obscuro, ver. escurecer. Tornar-se o quê? Obscuro. Escurecer. Olha só, sabia não. Nem eu. Anemone. Então vamos lá, galera. Ó, seguinte, lembra que eu salvei a aula de ontem nossa? Aqui está a nossa aula. A gente viu um resuminho dos parâmetros A e parâmetro B, né? E a gente encerrou a aula com esse exercício, que foi a construção desse gráfico, dessa função aqui, ó. F de x igual a 2 mais 3 seno de x, certo? Aí, para a aula de hoje, o que está faltando é falar para vocês sobre o C, que multiplica o X, o que ele é responsável, e o D também, qual que é a parte que o D entra aí nas funções. Tudo bem? Então, lembram-se disso, né? Ó, a imagem, para a gente calcular a imagem, sem precisar desenhar o gráfico, a gente faz A menos B, que é o mínimo, né? O ponto de mínimo do nosso gráfico, e A mais B, que vai ser o ponto de máximo. Isso quando o B for maior que zero. Se caso o B for menor que zero, lembra que o gráfico ele vai fazer assim, né? O gráfico ele vai inverter. Então, por isso que a gente inverte aqui o ponto de mínimo e o ponto de máximo. Aí o ponto de máximo vai virar mínimo e vice-versa. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Cadê meus Ô, papéis? Bistério, eu tenho uma dúvida aqui. Você falou ontem, eu tinha te perguntado da questão do π sobre 2 e 3π sobre 2, se vão ser opostos. Aí você falou que vai ser só quando o A for igual a zero. Isso. Mas aí, tipo, o A pode ser zero, mas eu tenho que ter o B, o C e o D também. Eu posso ter eles. E Pode. mesmo assim vão ser opostos. Só quando o A for. Ah, beleza. E aí, com o B e o C, aí vocês vão ver que vai mudar um pouquinho. Vamos lá. Então, na aula de hoje é dia 10/9, matemática, frente 2, capítulo 15, né? Ô, Bisteca, sabe o negócio lá da livro. Bianca? Que a Bianca falou que ficava pendurado na bunda. O que ela falou, Lívia? Que? Rapaz, tá gravando Lívia. É agora. isso que eu comentei. A Tênia. A Tênia Quando ela tá sonha. muito grande. Quando ela tá muito grande. Ah, tá. O Bisteca ficou com certo medo do que a Bruna tava falando. Eu porque ficou fiquei muito sem sentido a primeira vez que ela falou. Ficou muito sem sentido. Ó, É porque eu li uma mensagem da Lívia, gente, desculpa. A mais B seno Tá vendo aí? Conversa paralela. de CX mais D. Então Tira da vamos lá, sala, ó. o professor tá conversando durante a aula. Eu tô percebendo mesmo, isso é feio. O A, ele faz Não, eu translação. mandei faz Não tempo. foi durante a aula. O A, ele faz translação vertical. O B aumenta ou diminui a amplitude e inverte o gráfico. E o C, o que faz o parâmetro C? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Parâmetro C. O parâmetro C, ele é responsável por mexer no período. Então, ele vai aumentar ou vai diminuir o período. Fala. O A é o que mesmo? É translação, né? Movimento para cima ou para baixo, vertical. Ah, tá, ok. O B, amplitude. E o C, ele é responsável pelo período. Lembra que essa função é uma função periódica e que o período dela é 2π, né? O que significa ser 2π? Significa que ela leva 2π para fazer uma onda, não uma volta. Para fazer a onda ali do gráfico. Seria essa onda aqui, ó. Ela leva 2π para fazer essa onda. Certo? Dependendo do valor do C, pode aumentar ou pode diminuir o período. E aí eu quero dar exemplos. Nada melhor do que dar exemplo para vocês. Então, eu vou fazer um gráfico só com parâmetro C, tá? Então, vai ser esse gráfico aqui, ó. Y igual
aceno de 3x. Certo? Olha lá, ó. O A é 0, o B vale 1. A única coisa que eu estou colocando aqui é o C no lugar do 3x. Tudo bem? Aí, galera, ele vai mudar um pouquinho a nossa maneira de fazer a tabela. Presta bastante atenção aqui em mim para vocês entenderem isso. É o seguinte, lá na tabelinha, a gente está acostumado a fazer o quê? Colocar os valores do x e do y, né? Uhum. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Para não precisar ficar substituindo aqui o x por 0, π sobre 2, 3π sobre 2, tananã, a gente vai mudar a função, ó. Eu vou escrever no lugar desse 3x aqui uma outra constante. Eu vou chamar esse 3x de k. Eu vou falar assim, ó, que o 3x ele vale k. Não vou usar k, vou usar outra letra. Eu vou usar q. Eu vou chamar o meu 3x de q. Tá certo? Aí, se eu chamo o meu 3x de q, eu vou ter essa expressão, ó. Y igual a seno de q. Então, vocês entenderam o que eu fiz? Eu estou chamando o 3x ali de q, tá certo? E aí eu vou construir ali a tabelinha para o seno de q. Na tabelinha, eu vou jogar os valores de q e aí eu vou descobrir os valores do y. E aí, no lugar do q, que eu vou colocar 0, π sobre 2, fazer tipo uma substituiçãozinha. 3π sobre 2 e Não precisa 2π. fazer Isso. triplo. Aí depois que a gente descobre os valores do x, tá bom? Por isso, ó, primeiro então eu chamo o que está aqui junto com o x, o 3x, de q, tá certo? E aí eu vou calcular o gráfico, a tabelinha, a partir do seno de q. Por que você faz isso, Bistec? Porque é confortável para mim, é fácil. Qual que é o seno de 0? Qual que é o seno de 0? 0. 0. 0. Que aí não vai mudar os 0. valores do y. Qual que é o seno de π sobre 2? 1. 1. Qual que é o seno de π? Nossa. 0. Qual que é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Menos 1. E qual é o seno de Menos um. 2π? 0. 0. Olha lá, ó, eu tenho esses valores. Só que para construir o gráfico, eu não posso usar o Q lá na retinha. Eu ainda tenho que descobrir o X. E o que o X é em função do quê? 3 vezes... 3 Não, vezes. pera. Não. O 3 É, Q Q é por é três. 3 vezes. Aham. X seria O Q dividido por 3? Q dividido por 3. Então, eu vou pegar esses valores do Q e vou dividir todos por 3. Vocês entenderam? Tocando o telefone aí. Foi na minha casa, que é meu tio que tá me ligando. Ele ligou no meu Pode celular, repetir? aí eu não atendi. Tá. Vamos lá, desde o começo. O que eu fiz? No lugar do 3x, eu substituí por quê? Certo? Aí eu construí a tabelinha usando o seno de quê? Construída a tabelinha. Agora a gente volta aqui para descobrir quais são os valores do x. Como que você faz isso? 3x é igual a q, então eu vou passar o 3 dividir no q. Então, todos os valores do q eu vou dividir por 3. Então, ó, vamos Mas lá. aí, os valores do quê? Mas e o Y? O Y não? Não, o y não. O y já está pronto. A gente faz Tá esse bom. artifício para poder calcular o y mais rápido. Então, Tá ó, bom. q dividido por 3. Então, vamos lá. Quando o q é 0, vou fazer para todos, para vocês entenderem. 0 dividido por 3, então o x vai dar 0. 0. Se o q ele for π sobre 2, Π sobre dividido por 6. 3, isso, mantém e multiplica pelo inverso. Vai dar π sobre 6.
Agora o π. É 0 também. Π dividido por 3 vai dar π sobre 3. O 3π sobre 2 dividido por 3. Mantém. Peraí, calma. Você Calma. está pegando os valores de Q, né? Senão não está pegando os valores de Y. Não, eu estou pegando os valores do Q e tá. estou dividindo por 3. Então, 3π sobre 2 vezes 1/3. Vai cancelar. Dá π sobre 2. Sobre 3. Ué. Ah, é? Nossa, eu simplifiquei errado aqui. Certo? E aqui, ó, eu vou pegar o 2π e vou dividir por 3. Então, vai dar 2π sobre 3. Porque olha o que a gente fez, galera. A gente chamou essa expressão de Q para calcular o seno da expressão. O y, o que é o y? É o seno de 3x quando eu chamo 3x de Q. E aí, para dar esses valores no y, os valores que a gente deveria ter pensado para o x seriam esses. É por isso que a gente substitui aqui, que a gente não ia pensar nesses valores para o x, vocês entenderam? A gente nunca ia pensar nesses valores para o x para poder dar os valores do y ali, ó, que a gente está acostumado. Professor? Oi. Pode repetir. Então, quando, por exemplo, x for igual a 2π sobre 3, o negócio vai valer 0, o y. Isso. Aí, agora, a gente vai construir o gráfico usando o x e o y. O Q, ele é só uma ponte. O Q, ele só é uma unidade não, né? O Q, ele é só uma incógnita que a gente usou para poder descobrir os valores do y e depois descobrir os valores do x. Então, ó, calma aí, depois vocês copiam. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa tabela que a gente acabou de construir com os valores de x e y. Aí eu vou copiar. Ô, Mistequinha. Oi. Ah, não, agora que eu vi. Deixa quieto. E aí eu vou colocar aqui, ó. Aí agora, usando essa tabela, que eu vou desenhar o gráfico. Certo? Então, vamos lá, olha o gráfico, como é que vai ficar. Eu vou colocar os valores que a gente está acostumado tradicional, que foram os valores do Q, e aí depois eu vou colocar os valores do X, tá bom? Então, aqui é o Y, aqui é o X. O Y ele só vai variar agora de 1 até menos 1. E aí eu tenho o 0. Eu vou ter aqui o π sobre 2. O π. O 3π sobre 2. Deixa eu apagar aqui e fazer mais um pedacinho da emenda ali para chegar no 2π. E aí emendei ele um pedacinho. X. Aí aqui é o 2π. Aí agora a gente vai colocar os valores do x que a gente vai usar. O 0 já está. O que é π sobre 6? A gente não pegou o π sobre 2 e não dividiu em 3 partes? Aqui, ó. A gente não pegou o π sobre 2 e não dividiu em 3? Sim ou não? Sim. Sim. Uhum. Então, é como se eu pegasse esse pedaço do π sobre 2 e dividisse, ó, em uma parte, 2, 3. Então, essa primeira parte é o π sobre 6. Não entendi. Explica de novo. Também não. Aqui, ó, o π sobre 6. O que é o π sobre 6?
Ele não é o π sobre 2 dividido em 3 pedaços? Sim. Eu peguei o π Aham. sobre 2 e dividi por 3. Dois, Então, você vai pegar esse espaço aqui que representa o π sobre 2 e vai dividir em 3 pedacinhos. E onde estaria o π Onde sobre tá 6? π sobre 6? Aí o π sobre 6 é o primeiro pedaço. É 30. É, porque tudo é 90. Aí é 30, 60, 90, entendeu? Ah, Você vai pegar todos os intervalinhos e vai dividir em 3 pedaços. Porque a gente dividiu tudo por 3. Aí, ó, a gente já colocou o π sobre 6. Agora a gente tem que colocar o π sobre 3. O que é o π sobre 3? É o π É o π dividido dividido em por 3 3. pedaços. 3. Então, ó, imagine o π dividido aqui em 3 pedaços. Mas, ó, o π eu dividi em mais pedaços. Então, para ficar mais fácil, galera, faz assim. A unidade que eu estou usando é tudo π sobre 6. Daqui até aqui é π sobre 6, daqui até aqui π sobre 6. Vocês entenderam que eu estou indo de π sobre 6 em π sobre 6? Aham. Sim. Uhum. Então, ó, o π sobre 3 é 2 vezes o π sobre 6. Então, ele vai ficar aqui, ó. Porque se a gente somar π sobre 6 mais π sobre 6 e simplificar, vai dar π sobre 3. Exatamente. É como se vocês imaginassem assim, ó. O primeiro é π sobre 6. O segundo é o 2π sobre 6. O terceiro é o 3π sobre 6. Esse cara é o 4π sobre 6. 5π sobre 6. Até chegar no π aqui, só para vocês entenderem que era o 6π sobre 6. Olha lá, ó. Aí fica como se a gente simplificar? Fica π sobre 6. Fica π sobre 3. Fica π sobre 2. Fica 2π sobre 3. E ele está aqui. Aqui que vai estar o 2π sobre 3. Depois é o 5π sobre 6. E aí é o π. Vocês entenderam? Uhum. É isso que eu Confuso, fiz. Steca. Não é confuso. É que isso daqui vocês deveriam ter aprendido lá no 8º ano. Que é representar fração na reta. É como que representa uma fração na reta. Eu vou fazer mais exercícios com vocês. Vocês vão entender o processo, tá? Aí, ó, na construção do gráfico, o que a gente tem? Quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x for π sobre 6, o y vai ser 1. Quando o x for π sobre 3, vai ser 0. Quando ele for π sobre 2, vai ser menos 1. E quando ele for 2π sobre 3, vai ser 0. Olha o gráfico que ficou. Esse gráfico vermelho é o gráfico da função que a gente acabou de desenhar. Que é y igual a seno de 3x. Se você comparar com a função original, que é y igual a seno de x, seno de x é quando é 0 é 0, quando é π sobre 2 é 1, quando é π é 0, quando é 3π sobre 2 é menos 1 e quando é 2π é 0. Olha o gráfico da função original. Quanto tempo, porque período é tempo, quanto tempo que o gráfico da original, que é o gráfico rosa, levava para completar uma onda? 2π. 2π. Agora, o gráfico vermelho, ele leva quanto tempo para completar a mesma onda? 2π sobre 3. Então, o período dessa daqui, olha como é que mudou. Ó. Vamos ver o período das duas. O período dessa é 2π, mas o período dessa daqui vai ser 2π sobre 3.
Meu Deus. Porque lembra que período é tempo. Porque essa daqui, ela leva um tempo menor para fazer o mesmo período. Então, essa daqui leva mais tempo. É como se você pegasse ali, ó, e você comprimisse o gráfico até o Y. Como se você apertasse no sentido ali. Por isso que mexe no período. Que fofinha! Isso. E aí vocês vão ver outros gráficos. Mas sempre, ó, o que vocês não podem esquecer é desse Q. É o Q que é o cara mais importante pra gente. Nossa, a sua ficou mó bonitinha, mas ficou horrível. Nossa. Tanto que aí, ó, você não precisa do gráfico para calcular o período. Tem uma fórmula para calcular o período. O período da função seno, ela vai ser 2π dividido pelo módulo de C. Olha aqui, ó. O C, nesse caso aqui, ele não vale 3. Eu consigo descobrir o período sem precisar construir o gráfico. E o C Gente, seria 3. Isso, C seria 3. Aí, se você substituir aqui o C por 3, ó, o período daria 2π sobre 3. Então, o período seria 2π sobre 3. Olha lá, você professor, consegue descobrir sem precisar do gráfico. Fala, meu amor. eu vou no banheiro rapidinho, peraí. Faz xixi. Inusitado Sério, isso você também. pode dar outro exemplo? Não, é óbvio que eu vou dar sim, calma aí. A fórmula do período é qual? Aquela 2π sobre C? Isso. Essa daqui é a fórmula do período da função seno. Nossa, ontem eu fui tentar fazer um exercício de função modular. Mas eu demorei pra fazer o negócio. Demorei e não fiz. Nossa, muito chato. É porque eu não sabia a Eu propriedade, gosto de sabia função nada. modular. Apesar de tudo, as pessoas Nada não gostam, contra. mas eu É gosto. porque eu não sei as Eu acho legal. propriedades direito. Eu não tenho nada contra, eu te falei. Na verdade, você não precisa de nenhuma propriedade. Eu não Eu acho que eu tô uso, mas confundindo sei lá. com log, eu não sei. Eu fiz um exercício que tava É muito. porque, né? Porque função modular é só você usar... Função modular é mais fácil. Peraí, mas É como só é que você tá lembrar o Euler. confundindo Eu confundi módulo com mesmo o logaritmo? exercício. Eu vou procurar Explica. exercício. Eu vou te Né? Então, mostrar. ó, deixa eu passar outra aqui. Posso? Pega, Exemplo deixa eu 2. volta aí rapidinho, só para eu Não. tirar print da tela. Sim. Obrigado. Rapidinho. Nada. Pronto, já foi. É que era função de x igual a 2 elevado ao módulo de x, entendeu? É Entendi. exponencial, não é modular, não. Exponencial. É. Teca, já tirei aqui, tá? Não, Obrigado. mas essa daí... Tá, mas enfim, vamos lá. Pode falar. Exemplo 2. Pronto. Y, vai lá. Passar outro exemplo, então. Y igual a seno de x sobre 2. A gente vai construir o gráfico dela. Qual é a primeira coisa? Vamos ver se vocês entenderam lá. Qual é a primeira coisa que a gente faz antes mesmo de construir o gráfico? Igual a Substituir, Q. chama de Igual a quê? K. Isso. Então, chama o Aqui. x sobre 2 de quê? Então, a nossa função ela vai ficar y igual a seno de quê? Porque aí, formar a tabelinha fica fácil. Que aí eu uso o Q e uso o Y para fazer a tabelinha. E aí, no valor do Q, a gente substitui por 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? Olha o que vai acontecer. Vocês vão ver que isso daqui não vai mudar.
O seno de Q, quando ele for zero, vai ser zero. O seno de Q, quando ele for π sobre 2, vai ser 1. O seno de Q, quando ele for π, vai ser zero. O seno de Q, quando for 3π sobre 2, vai ser menos 1. E o seno de Q, quando ele for 2π, vai ser zero. Só vai mudar esses valores se eu mexer com A e com B. Se além de colocar alguma coisa aqui no C, eu colocar A e B. Eu vou dar outro exemplo daqui a pouco para vocês assim. Agora que eu calculei os valores do Y, a gente tem que descobrir o X. E aí vocês vão dizer o que a gente faz para descobrir o X. A gente volta ali A gente pros tem que valores. A isolar gente ali, multiplica tem que o voltar. Q por 2. Exatamente. Hã? Porque se aqui, meu amor, ó, é isso que o Isaac falou. Se x sobre 2 é igual a q, eu passo esse 2 multiplicando que eu descubro o valor do x. O x ele vai ser Ok. 2q. Então, o x ele vai ser 2q. Então, todos os valores do q eu vou multiplicar por 2. Você pode usar a própria É que eu achei tabela. que fosse o contrário. Ali no caso ficou, a gente substituiu lá em cima, porque x era igual a q sobre 3. Era 3, isso. É porque eu tinha Entendi. multiplicado o x por 3, né? Entendi. Certinho? Então, ó, vocês Sim. podem usar a própria tabela para fazer isso. Que aqui é 0. 0 vezes 2. Sério. Então, ó, 2 Zero. vezes 0. Vai dar 0. 2 vezes π sobre 2. É pi, né? 2 vezes π. Vai dar 2π. Então, aqui vai dar π. Essa vai ser maior, não vai? Exatamente. Você vai ver que ele vai ter um período maior. 2π. 2 vezes 3π sobre 2 vai ser 3π. E 2 vezes 2π vai ser 4π. Então, aqui vai ser 3π e aqui 4π. Então, a gente tem agora, ó, 0 π sobre 2 e 3π sobre 2 e 2π. Certo? 1 e menos 1. Aí agora a gente precisa colocar o 3π e o 4π, galera. É essa parte da unidade que eu quero que vocês entendam. Ó. Isso daqui é a unidade do π. Ó. Então, a cada 2 tracinhos, eu tenho π. Então, ó, um tracinho mais um tracinho, eu tenho π. Um tracinho mais um tracinho, eu vou ter π. Então, por isso que eu vou ter 2π. Certo? Vocês entenderam esse raciocínio? A gente vai substituindo conforme o que vai indicando na tabela dos valores que a gente achou para quê? Isso. Agora, onde que eu vou colocar o 3π? A gente tem que ver o intervalo. Do 2π. Peraí, vai ser. Vocês concordam comigo que depois do 2π eu Não. tenho que fazer 2 três. tracinhos e aí vai dar 3π? É. Sim? Gente, eu tô muito confusa nisso. Ah, tá, Você entendi. pode Porque é π repetir, sobre por 2. favor? Ou x sobre 2. Oi. Aqui, ó. Você pode repetir? Calma aí, ó. Vou interromper, aí eu já vou sair e a gente já volta, beleza? Que a gente vai Ô, cair. Biseca, esse tracinho que eu tô aí no meio seria 2π mais π? Sim. Não. π sobre 2 mais π, tá? Ah, tá. Vou mostrar para Agora vocês. entendi. Calma aí. Vou encerrar. Aí a gente já